Fala galera, beleza? Estamos aí para a aula 3. Espero que você tenha feito a aula 1 e a aula 2 com sucesso. Na última aula a gente criou as nossas apps e hoje eu vou falar um pouco sobre elas e continuar os nossos conteúdos, beleza? Primeira coisa, se você não ativou o seu ambiente virtual, ativa, o meu já está pronto aqui, você já sabe como é que faz. Outra coisa também, carregue já o seu projeto aqui no Visual Studio Code. Se você não sabe como faz, dá uma olhada na aula anterior, que eu falo como é que é. E vamos lá. Aqui na nossa app cliente, abre ela, você vai ver uma pancada de arquivos, tá? Esses dois aqui são automáticos. Migrations são arquivos com coisas para atualizar o banco. Então, quando a gente criar tabelas novas ou atualizar uma tabela, por exemplo, remover a tabela, a gente vai fazer uma chamada de uma funcionalidade dentro do manage.py que vai criar um arquivo de migração que vai ser jogado aqui dentro, e esse arquivo é responsável por atualizar o banco do nosso projeto, beleza? Aqui, admin, apps, models, testes e views são arquivos criados automaticamente pelo Django que a gente vai usar no decorrer do nosso projeto. Só que a gente precisa de mais algumas coisas dentro de cada uma das aplicações, todas elas são iguais. A gente vai precisar de um arquivo que chama URLs, que é igual esse daqui, só que esse daqui é do principal, lá do nosso projeto aula Django, beleza? A gente vai precisar de um arquivo dele vazio, em cada um dos nossos apps. E a gente vai precisar de uma pasta chamada templates, em cada uma também dos nossos apps. Então, cria os arquivos aí e a pasta também. Beleza? Só fazer isso daí agora para todas as outras apps. Todas elas já estão com a pasta criada e o arquivo URL criado. Templates URLs. Todos precisam ter o nome correto. Templates URLs e produto templates URLs. Essa pasta de templates ele vai armazenar todos os arquivos HTML que a gente tiver para cada uma das aplicações. Arquivos HTML são arquivos para mexer com a tela, então são arquivos que vão montar o design do nosso site. E esse arquivo URLs que a gente criou, ele vai ser responsável por armazenar os redirecionamentos que a gente vai fazer dentro do site. Então aqui dentro do URLs a gente vai colocar todos os links que a gente vai utilizar no site para poder deixar tudo centralizado. Então tudo que for chamar a tela de clientes, a tela de editar, a tela de consultar, a tela de novo, pagar, tanto faz. Todos vão ter que passar por esses URLs aqui, beleza? Cada uma dessas apps precisa desse arquivo para poder usar o redirecionamento, ok? Então a próxima coisa que a gente vai fazer é usar o modelo de URLs para poder deixar todo mundo padronizado. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar esse modelo. A gente vai usar um modelo parecido com esse, tá? Para cada uma delas. Então você pode ir lá na tela por exemplo, do primeiro cliente URLs. Então você vai dar um pause no vídeo e digita tudo que está aí do jeito que está. Deixa comentado mesmo, porque por enquanto a gente não vai usar isso. E faz a mesma coisa para os outros URLs. Compra, core e produto. Pronto. Depois que já tiver todo mundo igual, salva todo mundo. Agora a gente tem que vir nesse arquivo principal, URLs principal, até fechar para poder não confundir. Clicar nesse botãozinho que ele minimiza todo mundo. Ir lá no URLs principal e dentro dele a gente tem que chamar as nossas outras URLs, ou seja, aqui dentro a gente vai centralizar todo mundo. Então aqui dentro a gente vai ter as URLs do cliente, de compra, de core e de produto. Só que para isso a gente tem que chamar esses arquivos aqui. URLs de cliente tem que ser chamado aqui dentro, beleza? Para isso a gente vai ter que fazer o seguinte: adicionar um outro pacote aqui, que é o include, porque a gente vai ter que usar ele para poder chamar as nossas páginas, e a gente vai ter que adicionar esse código aqui. Dá um pause no vídeo para você poder adicionar certinho o que está aqui. Adiciona esse parâmetro, include,
e adiciona essas 4 novas linhas aqui, beleza? O que isso daqui está fazendo? Ele simplesmente pega o arquivo URLs dentro das nossas aplicações e faz o import dele nesse URL. Então, o URL principal consegue visualizar todas as URLs disponíveis no site, beleza? Com isso, a gente deixa tudo centralizado e permite usar essas URLs em qualquer lugar do nosso site. Então, nas telas, quando a gente for mexer com HTML, a gente vai conseguir chamar qualquer uma das URLs em qualquer parte do site, porque está tudo aqui. Então, aqui primeiro está chamando todas as URLs do core, aqui na frente está chamando as URLs do cliente, aqui de produto, compra e por aí vai. Se tiver mais, se você precisar de mais, pode adicionar mais aí, dependendo das aplicações que você tiver. Essa parte da frente aqui é a chamada dessa URL. Então lá no localhost, por exemplo, quando você colocar barra vazio, por exemplo, ele vai acionar a URL vazia. No caso, cadê? Aqui, URL vazio. Se deixar vazio, ele vai pegar as URLs do core, tá? Se colocar cliente na frente, ele vai acessar as URLs de cliente. Se colocar compra, por exemplo, ele vai acessar as URLs de compra e por aí vai. Dessa forma que funciona o redirecionamento aqui do Django, tá? Você joga lá no navegador, ele busca isso daqui, joga essa verificação lá para dentro das URLs dentro de cada uma das apps, de acordo com a URL que chegar. Então vamos supor que veio vazio, ele vai lá dentro das URLs do core. Então vamos lá na URL do core, aqui, e vai procurar a URL que tenha o indicador vazio, por exemplo essa. Vamos supor que aqui dentro do core a gente tenha essa vazia e uma outra de teste, por exemplo. Beleza? Para acessar essa teste, a pessoa lá teria que digitar teste na frente, aqui no navegador. Teria que digitar localhost teste aqui no navegador. Só que vamos supor que a pessoa tente acessar cliente. Então vamos lá na URL de cliente. E aqui tenha uma outra URL que seja novo, por exemplo. Como que a pessoa vai chegar nesse novo aqui? Sendo que a primeira URL que ela tem que chamar é cliente. Lógico que se ela chamar dessa forma aqui, localhost 2.8000 /cliente /novo, dessa forma aqui, a pessoa vai cair justamente nessa URL aqui de cliente, certo? Então se tivesse uma outra, podia colocar mais na frente aqui, mais coisa e tal. Então é assim que funciona as URLs do Django, beleza? Mais para frente a gente vai mexer isso aqui na prática, vai ajustar esses arquivos e você vai entender bem o que eu estou falando. Ok? Então aqui já está configurado. Próxima coisa que a gente vai fazer é exibir a nossa primeira tela, que vai ser a tela de home. Então assim que a pessoa entrar no site, lá no localhost 8000, ao invés de exibir aquela telinha do foguete, que é padrão do Django, vai exibir a nossa tela personalizada, que vai ser a tela inicial do nosso site. Então vamos rodar o servidor aqui. Não deu, mas deveria dar erro, então quando a gente for rodar aqui, deve dar erro. Deu erro, page not found, porque na hora que ele chega lá na URL que a gente mandou, que é vazia, ele vai lá nas URLs do core e lá não tem nada. Ele vai chegar aqui, bateu aqui, vai procurar o core URLs, vai chegar aqui, não tem nada. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar a nossa primeira URL. Para adicionar uma URL, a gente precisa disso aqui, ó. A gente passa o path, o caminho que a gente quer, o direcional que está chegando lá no navegador, que no caso a gente precisa do vazio para poder mostrar o home, que é a URL padrão. Sempre que chegar esse cara aqui vazio, sem parâmetro nenhum aqui na frente, a gente precisa jogar ele no home para entrar na página inicial do nosso site. Isso daqui eu vou explicar daqui a pouco, mas ele vai buscar um home lá na nossa view,
que é esse arquivo aqui do core. Esse arquivo aqui ele é responsável por, assim como eu falei lá atrás, ele é responsável por controlar as coisas que acontecem na tela, basicamente. Então ele manda dados para a tela, por exemplo, entendeu? A URL ela é responsável por chamar esse cara. Então você precisa de uma funcionalidade aqui dentro que vai conter uma função home para poder executar a tela, carregar a tela, conseguir carregar essa tela no computador. A primeira coisa que a gente vai fazer é ser isso daqui. Adiciona essa linha de código aí. O nome dessa URL vai ser home. Esse nome aqui a gente vai chamar lá no HTML, beleza? Então esse nome aqui refere a essa URL e essa URL refere a essa view.home. Quando coloca views.home, ele está chamando uma função dentro de views. Então lá nas views a gente precisa criar uma função. Abre o seu arquivo de views lá do core e cria a seguinte função. Dá um pause no vídeo, digita isso daí. Como você já terminou de digitar, o def significa para criar uma função. No Python é necessário usar essa palavra reservada. O home é o nome da nossa função, beleza? Tá até aqui, views.home, chamando essa função. Request, ele contém as coisas da tela. Então quando você clica no botão para poder chegar nesse ponto aqui, ele vai chegar com o request. O request são os dados da tela. Quando a gente for salvar um formulário, você vai ver como funciona melhor. Esse template name, ele usa o template que a gente quer carregar no momento. Lembra que a gente fez essa pasta de templates? Então esse base.html precisa estar aqui dentro de templates. A gente vai criar isso aqui. Isso aqui vai ser a nossa tela, beleza? O context vai servir para a gente armazenar dados que a gente precisa enviar para a tela. E aqui esse return render é justamente o que vai fazer a tela ser mostrada para nós, beleza? Vamos deixar assim por enquanto. A gente não fez esse base.html, então a nossa tela vai dar erro. Na hora que a gente atualizar aqui, ele não vai encontrar aquele template. E ó, template não existe. Base.html. O que a gente precisa? A gente precisa ir lá e criar esse template aqui dentro. Então, a gente põe o nome, a gente precisa. E aqui dentro vai vir um código referente à nossa tela. Dá um pause no vídeo e digita esse código aqui. É um código básico, simples. Não tem nada, apenas uma tela em branco. Após você salvar, você pode ir lá no navegador e dar um F5, que ele já vai encontrar esse template e executar ele, beleza? Então essa aqui é a nossa tela. Nosso sistema já está carregando com a URL correta. Se você, para a gente exemplificar o funcionamento do URLs aqui, comenta esse trecho de código de novo. Vamos lá no navegador. F5, deu erro, página não encontrada. Agora a gente descomenta isso daqui e troca o nome da função. Coloca teste. Lembra que esse teste não foi definido aqui na view. A gente só tem home definido, beleza? Então deve dar um erro falando que não encontrou essa view aqui. Vamos lá, salva, abre o navegador, dá F5. Já deu um erro feio. Então quando dá um erro esquisito assim, vai lá no terminal, no prompt, o que houve, o que aconteceu. Aqui está falando, módulo aula Django Core Views não tem atributo teste, ou seja, a gente não tem essa função definida aqui dentro de views. Agora vamos alterar para uma função que a gente tem, que é no caso home, e vamos lá de novo, dá um F5, já funcionou. Teste base aula canal, ok? Então, o último teste, para você entender como funciona esse cara aqui, adiciona uma variável qualquer, colocar o nome de teste também, e aqui na frente vou colocar um valor diferente. Beleza? Funcionando. Salva isso daqui e lá no base.html a gente consegue chamar essa variável, só que de um formato específico. No Django, para você chamar uma variável que está aqui dentro do context, você precisa usar essa sintaxe aqui, chave-chave, e digita o nome da variável.
No meu caso aqui eu coloquei como teste, que é o nome desse cara aqui. Precisa imprimir isso daqui na tela, logo à frente do texto que já estava antes. Então vai lá no navegador, dá um F5, funcionando, beleza? Então é assim que a gente manda dados do Python para o HTML, para ser printado direto na tela, beleza? Vou arrancar isso daqui, arrancar isso aqui também, não precisa por enquanto, a gente vai ver isso melhor depois. E nessa aula é apenas isso. Nós configuramos as URLs em branco, a nossa primeira view já foi configurada, do Core, que é a nossa tela home. Todas as views, todas as chamadas de tela, toda a funcionalidade vai ser tratada dentro da view de cada uma das aplicações. Então assim, cliente, views, vai ter as funções do cliente e por aí vai. Beleza? O template nada mais é do que a tela, a parte do HTML, que vai usar a view em Python em conjunto com a HTML para poder mostrar coisas na tela. A comunicação entre os dois, entre a view e o HTML, também expliquei. E a comunicação geral da URL view template também já foi explicada. Se você teve alguma dúvida, alguma coisa, deixa no comentário, porque na próxima aula, que é a aula 4, a gente vai fazer realmente o funcionamento geral disso tudo. Então a gente precisa chegar lá entendendo como que funciona pelo menos essa dinâmica inicial. Beleza? Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, deixa o comentário aí. Até a próxima aula. Falou, valeu!